Unidade 1. Cartografia e sistemas de localização. Aula 1.1. Conteúdo, coordenadas e localização geográfica. Habilidade: localizar qualquer ponto no planeta a partir do sistema de coordenadas geográficas. Olá, boa tarde a todos vocês da EJA Ensino Médio. Eu sou o professor Jefferson, estamos aqui com a professora Ludmila também para iniciar nossas aulas de geografia. Vocês que estavam aí com as aulas de português, professora Sheila, professora Dianci, professor Valquindar, e agora vamos seguir com o módulo de geografia. Vamos verificar várias informações sobre essa disciplina. A gente vai começar esse primeiro dia de aula aí com o nosso plano didático pedagógico. Boa tarde, professora. Boa tarde, professor Jefferson. Boa tarde a todos. Então, vamos verificar agora o nosso plano didático pedagógico. Então, olha só, gente. Na unidade 1, que vai ser sobre cartografia e sistemas de localização, a competência que nós teremos aí é de compreender a importância das noções básicas de localização e orientação através da cartografia, podendo assim identificar as intempéries da natureza e suas consequências em diferentes paisagens mundiais. Agora, as aulas que nós teremos aí em relação, unidade 1 são as coordenadas e localização geográfica, os fusos horários, os mapas e representação gráfica, as projeções cartográficas, as novas tecnologias da representação cartográfica, a geografia moderna e suas categorias. Na unidade 2, nós vamos estudar sobre a geografia física mundial, brasileira e do Amazonas. Já estudar sobre a natureza, né? A competência é conhecer as principais características físicas da geografia através do estudo do solo, a importância dos rios, a interação entre o clima e vegetação, ocasionando os diferentes tipos de paisagens presentes no Brasil e nas fronteiras além das terras brasileiras. Olha só o que nós vamos estudar. Nossas aulas da unidade 2 vão ser sobre a dinâmica climática da atmosfera geral, a dinâmica climática no Brasil, no Amazonas, o relevo mundial e também no Amazonas. Vamos estudar sobre o solo, a questão da formação, a erosão, a conservação dos solos, sobre os grandes biomas no mundo e no Brasil, né, as formações vegetais, etc. Vamos estudar sobre a hidrografia, sobre os rios, os mares, a fragilidade da floresta amazônica e os focos de desmatamento, um assunto importante aí para a realidade amazônica, e também sobre as hidrovias no Amazonas e o uso dos rios aqui na nossa região. Unidade 2 falando sobre a natureza, sobre as características naturais do mundo e do nosso estado. Na unidade 3, vamos verificar aí sobre o território brasileiro, as características gerais e econômicas. A competência: reconhecer o território brasileiro como objeto espacial construído historicamente, caracterizado pela densidade, concentração e diversidade de regiões, pessoas, recursos, atividades e edificações, a partir do estudo de suas características históricas, políticas e econômicas. As nossas aulas estarão voltadas aí para a formação do território brasileiro, a formação do estado do Amazonas, as divisões regionais do Brasil e as principais fontes de energia no mundo e Brasil. Para finalizar o nosso curso, na unidade 4, nós vamos verificar sobre a população. Vamos estudar sobre a população mundial e também do Brasil. A competência é relacionar os principais conceitos demográficos com as estruturas atuais da população mundial e especificamente brasileira. Vamos estudar sobre as pessoas, né? Nossas aulas vão envolver os conceitos populacionais, teorias demográficas, sobre a estrutura da população, a distribuição geográfica da população, os aspectos demográficos e a estrutura da população brasileira, como era antes, como é hoje em dia, a formação e diversidade cultural da população brasileira, as diferentes etnias, né, do nosso país, e os movimentos migratórios, a migração, né, no mundo e também como ela funciona no Brasil. E para nós verificarmos as nossas avaliações, serão desenvolvidas 4 avaliações contextualizadas, retomando o trabalho feito com as imagens durante as aulas, estimulando ainda a linguagem oral e escrita do nosso aluno. Cada avaliação será aplicada ao final de cada módulo. As avaliações têm o valor de 7,5 pontos, mais 2,5 pontos com a ficha socioeducativa, que é feita pelo professor presencial, totalizando assim os 10 pontos para o nosso componente de geografia, tá certo, gente?
Muito bem, professor. Então a gente vai agora iniciar, daqui a pouco a professora volta, né, para a nossa segunda parte da aula. E agora nós vamos para a nossa primeira aula da unidade 1. Vamos falar sobre cartografia. Vamos começar então a aula com o nosso desafio. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Lembrando, primeira unidade de geografia nós vamos estudar sobre a cartografia, né? O estudo dos mapas, das cartas, o que aqueles desenhos todos que a gente vê, o que eles querem dizer para a gente, né? Como é que está organizado o mapa, como é que está organizado as chamadas coordenadas geográficas, como é que a gente localiza os pontos no espaço, né? Quando a gente observa um mapa, quando a gente usa um GPS, né? Quem costuma usar GPS. Então, nesse primeiro momento da aula, nós vamos falar sobre isso, ok? O sistema de coordenadas geográficas, para a gente tentar localizar qualquer ponto no espaço, ok? Antes da gente começar, a gente vai para a nossa questão do nosso desafio do dia, nessa primeira aula de geografia. Olha só, você conhece totalmente o caminho da sua casa até a escola? Descreva os elementos que você encontra em seu percurso. E aí, do caminho da sua casa até a escola, o que você encontra? Como é que você faz? Se você pudesse explicar para alguém, né, como faz para chegar da sua casa até a escola? Como é que você explicaria para alguém, né? Fica aí o questionamento para vocês. Muito bem, pessoal. Nesta aula, primeira aula de geografia, nós vamos verificar sobre as chamadas coordenadas geográficas. A gente vai estudar como é que funciona o sistema de localização das coisas. Todo ponto no nosso planeta, ele tem uma localização. A gente consegue localizar qualquer lugar, nossa casa, nossa escola, um determinado comércio, uma escola, vários outros lugares baseados, né, em um sistema de localização. Mesmo que esse sistema seja só o nome de uma rua, por exemplo. Eu moro na rua tal, esquina com a rua tal. Isso já é uma referência de localização geográfica. Então, todos os pontos do planeta podem ser localizados baseados em alguma referência, né, de alguma forma. Para você chegar da sua casa até a escola, tem um caminho para seguir, né? Então, dentro da geografia, se criou, né, organizou, né, todo esse sistema que a gente chama de coordenadas geográficas, que é para ajudar as pessoas a se orientarem pelo espaço. O que a gente está vendo aqui na tela agora é uma rosa dos ventos, né? Uma rosa dos ventos simples, que ela justamente tem essa função, né, de mostrar, direcionar, orientar as pessoas em que ponto aquele lugar está localizado. E é isso que a gente vai verificar ao longo dessas aulas aí da unidade 1. Como que a gente localiza um ponto, como que a gente organiza aí um sistema de localização baseado no mapa, baseado nos sistemas de computador, por exemplo, né? Então, mas isso, todo o sistema que a gente vai estudar aqui na aula, ele já é reflexo de todo o estudo que foi feito, já dura séculos, né? Como que as pessoas se orientavam, por exemplo, há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, né? Como que as pessoas usavam? A primeira referência, né, de que se tem registros, né, é com relação a elementos da natureza. É uma montanha que era muito alta, ela servia como referência ali para a pessoa caminhar, circular, era um rio, era uma plantação. Né? Com o passar do tempo, as pessoas foram observando o sol, né? A posição do sol ao longo do dia, servia também como orientação. E até hoje, o sistema que a gente conhece, como coordenadas geográficas, os planos aí, as direções de orientação que a gente vai estudar na aula, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, tudo isso é referência desse sistema que existe há muito tempo. Okay? Então a gente vai focar nessas direções de orientação que ajudam as pessoas, a sociedade, a se orientar no espaço. Vamos começar agora verificando aí essa imagem sozinha, uma rosa dos ventos completa, como vocês estão vendo, com todas as direções de orientação. Em qualquer mapa que vocês verem, que vocês observarem, em jornais, na internet, você vai observar que todo mapa, praticamente todo mapa, vai ter uma rosa dos ventos como essa, que ela está te dizendo para qual direção fica o norte, para qual direção fica o sul. As cidades, pessoal, praticamente todas as cidades do Brasil, do mundo, elas são separadas por zonas, por exemplo. A capital aqui do Amazonas, né, ela é separada por zonas. Dentro da cidade de Manaus tem a Zona Norte, né, que são os bairros que ficam mais ao norte da cidade, né, que fica naquela direção lá. Né. Tem vários bairros na direção norte aqui da cidade, né?
Tem bairros que ficam na região centro-sul, na região sul da cidade. Isso significa o quê? Que são bairros de Manaus, né, por exemplo, que ficam numa área mais na direção sul. O nosso país ele é separado em 5 regiões principais, né? A região norte, onde nós estamos, a região sul, a região nordeste. Tudo isso porque elas estão posicionadas, né, numa direção dessas aqui. Ok, pessoal? Então esse sistema que a gente conhece é conhecido como de coordenadas geográficas, baseado nas direções de orientação. A gente vai observar que o Sol, agora na próxima tela, o Sol, ele até hoje ainda é uma referência para esse sistema. E aí nessa imagem, por exemplo, é um exercício que todo mundo consegue fazer hoje em dia, que é basicamente o movimento do Sol. É a partir do movimento do Sol que a gente consegue definir as direções de orientação. A gente sabe muito bem que o planeta Terra ele faz parte do sistema solar, ele gira ao redor do Sol, ele faz uma volta ao redor dele mesmo, movimento de rotação, né? E ele faz uma volta ao redor do Sol, chamado movimento de translação. O Sol, só que para a gente que está aqui no planeta, a nossa percepção é qual? É de que o Sol está se mexendo o tempo todo, né? Ele nasce na direção leste, aí vai se movimentando, quando dá meio-dia, né, ele está bem aqui em cima da gente, aí vai passando 3, 4 da tarde, 5 da tarde, ele vai indo para outra direção. Então a gente observa, a nossa percepção aqui no planeta Terra é de que o Sol está se mexendo, quando na verdade somos nós, né, que estamos nos mexendo, girando o tempo todo. O sistema que a gente conhece aí pelas direções de orientação é baseado no Sol. O Sol ele nasce sempre na direção leste e se põe sempre na direção oeste. Então toda manhã, quando vocês observarem, ou todo fim de tarde, observem onde o Sol está posicionado. De manhã, 6 horas da manhã, para onde o Sol estiver, você já vai saber que ali é a direção para onde fica o leste do planeta, né, onde fica nesse nosso sistema que a gente conhece. No fim da tarde, onde o Sol estiver, ele vai estar indo para o lado oposto, né, vai estar indo para a direção oeste, assim como vocês estão observando na próxima tela. Baseado no Sol é que existem todos esses sistemas aí que a gente vai observar agora um por um. A gente conhece os principais sentidos de direção, que são os chamados pontos cardeais, que são esses 4 que estão aparecendo aí na tela. A gente está observando os pontos norte, representado pela letra N, o ponto sul, representado pela letra S, tem ali o ponto leste, representado nessa rosa dos ventos, ele é representado ali pela letra E, né? Mas na verdade ele também pode ser representado ali pela letra L, né? Por conta aí do idioma, né? Essa letra E aqui, ela faz referência à palavra em inglês east, né? Que significa leste em português. Então, nas rosas dos ventos em geral, vai aparecer ou a letra E ou a letra L. Todas elas significam a mesma coisa, significa o sentido leste, esse sentido que está aparecendo aí à direita da tela de vocês. E do lado esquerdo nós vamos ter aqui o oeste, que também pode ser representado pela letra W, né, que em inglês, né, significa west, né, que em muitos mapas, como esse não é um sistema brasileiro, é um sistema internacional de localização, de orientação, então segue as referências também de outros idiomas. Então é por isso que numa rosa dos ventos pode aparecer tanto o termo em português, né, oeste, quanto o termo em inglês, a letrinha em inglês ali, que é o W, significa west. Então, nós temos aí as 4 direções principais, o básico do básico aqui nessa primeira aula. O norte, no sentido aqui, nesse sentido que vocês estão vendo. O sul, nesse outro sentido, né, que nesse sentido aqui que vocês estão observando na tela, abaixo. O sentido direito ali, que vocês estão observando, que é o sentido leste. E o sentido esquerdo da tela de vocês, que é o sentido oeste. Então, uma cidade que é separada em zona norte, zona oeste, centro-sul, zona sul, ela tem esse nome justamente por conta da posição que ela ocupa dentro ali da cidade. Ok, pessoal? Em qual área do município de vocês a escola de vocês está presente? A comunidade de vocês está presente, né? É sempre bom saber a referência, né, a localização, onde está localizada a sua comunidade, a sua escola em relação à cidade, por exemplo, a cidade como um todo, né? Vamos continuar observando, na próxima imagem tem essa rosa dos ventos que eu vou repetir de novo aí para vocês, né? Que é a que mostra aí
todos os pontos cardeais que a gente vai ver aí ao longo da aula de hoje, né? O ponto norte, o ponto sul, abaixo, que são os chamados pontos cardeais, né? O ponto norte, o ponto leste, o sentido oeste e também o sentido sul, são os chamados pontos cardeais, os principais, os mais simples, os mais utilizados aí por grande parte dos estudos em geografia. Pessoal, todo esse sistema, ele também possui outras direções, né? A gente conhece aqui, por exemplo, que é muito conhecido até porque é uma das regiões do território brasileiro, né? A região nordeste, né? A gente vai ter aí umas direções que ficam entre esses dois pontos principais, né? Por exemplo, nós vamos ter aí a região nordeste, que faz esse sentido aqui, né? Não é nem norte, nem leste, né? É o nordeste. A gente vai ter aqui a direção sudeste, né, que aparece aqui nessa direção na tela de vocês. A gente vai ter aqui a direção sudoeste, né, nesse outro ponto aqui da tela. E a direção noroeste, nesse sentido. Né, são os chamados pontos colaterais. Né, são essas direções que vão variando além, né, do que a gente já conhece como norte, sul, leste e oeste. São as principais, os pontos cardeais. Mas também vai ter essas outras direções que também ajudam bastante na hora de localizar um ponto no espaço. Porque uma coisa é você dizer que você mora numa área ao sul da cidade. Né? Outra coisa é você dizer que você mora em uma área na direção sudeste ali da cidade. Uma pessoa que vai se orientar pelo que você fala, ela vai acabar indo em direção à região sul e não à região sudeste, que é onde você mora, né? Então existe toda essa questão no sistema de orientação que serve, né, para direcionar as pessoas. É por isso que as Rosas dos Ventos, que se baseia no sistema também que gerou, né, o que a gente conhece aí como a bússola, um instrumento bem interessante de localização que ainda é utilizado até hoje. Hoje em dia tem bússola eletrônica, né, nos celulares, nos computadores, a gente consegue identificar para qual sentido a gente está indo, né? Além, é claro, sempre ainda poder se basear pelo próprio Sol. Aquele exercício que a gente falou no começo, né? De manhã ele vai estar a leste, no fim da tarde vai estar a oeste. A partir disso já consegue ver direitinho para qual direção fica qualquer ponto. A partir disso, a gente vai seguir agora a nossa aula de hoje, verificando sobre um sistema que ele é baseado nessas orientações aqui, o norte, sul, leste, oeste. E esse sistema ele serve para localizar especificamente um ponto no espaço. Ah, eu moro na região sul daquela cidade. Só que na região sul existem várias outras, tem todo um conjunto de áreas ali, né, na região sul de qualquer cidade. Então, um ponto específico é bem mais difícil, né? Bem mais específico. Então, há a necessidade de verificar especificamente o que tem, que ponto é aquele, para eu poder chegar naquela escola, para eu poder chegar naquela casa, né, naquele ponto específico. É para isso que existe o sistema de coordenadas geográficas, que é isso que a gente vai ver aí nesse momento da aula, que é um sistema, pessoal, de linhas imaginárias. É um sistema que, a partir desses mapas, a partir dos mapas, dos sistemas de computador também, que já fazem isso automaticamente, né? Já fazem isso automaticamente. Esse sistema, ele mostra direitinho, ele consegue localizar exatamente qualquer ponto baseado num sistema de numeração. A gente vai ver isso daqui mais para frente. Mas a ideia é essa. Eu moro em rua tal, olha aqui uma referência bem aqui, né? Eu moro nessa rua, esquina com a rua tal. Então, isso aqui são duas referências que ajudam a gente a localizar qualquer ponto. O sistema de coordenadas geográficas, o que ele usa? Ele usa números, ele usa variáveis em grau, né, que a gente vai ver agora mais para frente, né? Esse sistema de coordenadas é baseado em valores, baseado em números, e esses números, cada um desses números localiza um ponto específico no planeta. Esse sistema de coordenadas geográficas que a gente vai observar aqui ao longo dessa aula, ele é baseado em linhas horizontais, né? Essas linhas horizontais que vocês estão vendo na tela, e as linhas verticais. Todas essas linhas, todas essas linhas, essas colunas, elas localizam qualquer ponto no espaço. Todas elas têm um valor. Vamos verificar então agora, especificamente sobre as linhas horizontais, os chamados paralelos. Os chamados paralelos são as linhas horizontais que elas
dentro de uns mapas, dentro das imagens satélite, elas ajudam a localizar também os pontos, a ajudar, né, a localizar em qual paralelo, em qual linha horizontal aquele ponto está localizado. Imaginem uma sala de aula, pessoal, uma sala de aula como a de vocês aí, nem todas elas têm cadeiras enfileiradas, boa parte delas, né? Tem gente que senta na cadeira bem da frente, tem gente que senta na segunda cadeira, na terceira cadeira, tem gente que senta lá no fundão, na última cadeira. Todas essas linhas, né, das cadeiras onde as pessoas ficam são uma referência. Ora, eu sento na primeira cadeira da segunda fileira lá da sala. Isso também baseia, né, ajuda a gente a compreender esse sistema de paralelos e de meridianos, como a gente vai ver. Os paralelos, dentro desse sistema aí, são as linhas horizontais. Elas ajudam, né, a localizar qualquer ponto no espaço. É uma das referências utilizadas no sistema de coordenadas geográficas. Então, os paralelos são essas linhas horizontais. E nós vamos ter, pessoal, um paralelo. Cada um desses paralelos faz uma volta completa no planeta Terra, dentro do estudo de uns mapas. Não é que essas linhas existem na superfície. Elas servem para estudos dos mapas de maneira geral. Vamos ver aula sobre os mapas mais lá para frente. Cada uma dessas linhas tem uma importância. Essa linha que aparece bem no meio aqui na tela de vocês é o paralelo principal de todo esse sistema, que é a linha do Equador, né? Que ela fica bem no meio do planeta e ela é a referência para todas as outras linhas. Vai ter alguns paralelos que vão ficar bem próximos da linha do Equador e vai ter alguns paralelos que ficam mais distantes, né? Por exemplo, aqui o Trópico de Câncer, que também é um paralelo muito utilizado e que ele fica, né, a essa distância aqui da linha do Equador. A gente vai ter também, por exemplo, o Círculo Polar Ártico, né, que fica bem mais distante da linha do Equador. Tudo isso aqui, gente, essas linhas, são referências para a linha do Equador, que fica bem no meio. Então, por aqui a gente já observa, tanto para norte quanto para sul, o Trópico de Capricórnio, bem aqui, o Círculo Polar Antártico, bem aqui na extremidade do planeta. Todas elas usam a linha do Equador como referência de paralelo. E todas essas linhas aí têm um valor, como a gente vai ver mais lá para frente, que esse valor é chamado de latitude. Cada uma dessas linhas tem um valor em graus. O que vai ser a latitude? Vai ser a distância medida em graus. Esse grau vai ser medido de 0 a 90, que ela representa o quê? A distância que cada uma dessas linhas vai ter em relação à linha do Equador. Ora, você tem aqui a linha do Equador bem nessa área, né? Como ela fica bem no meio, como é que funciona isso? Ela vale 0 graus. Então, fica bem no meio, ela é a referência. A gente tem esse outro paralelo bem aqui, mais ao norte, que ele já vai ter um valor de 30 graus. Dentro dessa escala que vai de 0 a 90, tanto para norte quanto para sul, nós vamos ter esses dois exemplos que a gente está mostrando aqui para vocês agora, que é da linha do Equador bem ao centro e é desse outro paralelo aí que tem um valor de 30 graus. Como ele está na direção norte, então ele é um paralelo de 30 graus. Ele vai ter latitude de 30 graus a norte. Mesma coisa com esse terceiro paralelo aqui que eu vou usar como exemplo para vocês. O paralelo de 60 graus. Então observem que quanto mais eu vou me afastando da linha do Equador, maiores vão sendo esses valores de latitude. Um valor que vai de 0 a 90 graus. Mesma coisa aqui para a porção sul do planeta. Quanto mais distante eu estiver da linha do Equador, maior vai ser esse grau de latitude. 0 graus no Equador, aí vem para cá, 10 graus, 20 graus, 30, 40, até chegar em 90 graus a norte. Observem que essa é uma primeira referência de valores, né? De 0 a 90 graus dentro do sistema de coordenadas geográficas. É aquela coisa, primeira cadeira, segunda cadeira que a gente falou no exemplo agora há pouco da sala de aula. Vamos observar alguns paralelos importantes aí no estudo das coordenadas, que são os trópicos de Câncer e de Capricórnio, né, que são paralelos importantes para definir, por exemplo, as zonas climáticas da Terra. Quem fica nessa área em laranja da tela, os paralelos, né, os países, as áreas que ficam dentro dessa área que aparece em amarelo na tela de vocês, pertence, por exemplo, à zona tropical do planeta. É uma área mais quente, com temperaturas maiores. Na medida que as latitudes vão aumentando, isso aqui é uma coisa
bem interessante. Na medida que eu vou aumentando o valor de latitude, a temperatura vai diminuindo nessas áreas. A gente vai ter, por exemplo, após aqui nos trópicos de Câncer e de Capricórnio, a zona temperada do norte, a zona temperada do sul, que são áreas mais afastadas da linha do Equador, são áreas mais afastadas do centro do planeta. Então vai ser áreas um pouco mais frias, né? Mesma coisa com as zonas polares do planeta. São áreas aqui bem mais afastadas da linha do Equador e por isso mesmo são áreas mais frias do planeta. Então os trópicos de Câncer, de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, eles são paralelos que servem como referência também para definir as áreas, né, climáticas, as zonas climáticas da Terra. Então, observem que esse sistema de coordenadas ele é utilizado também para definir essas questões de clima. Falando sobre as linhas horizontais, certo? Vamos falar agora sobre as linhas verticais desse sistema de coordenadas geográficas, que são chamados meridianos. Os meridianos, pessoal, a lógica é a mesma lá dos paralelos. A diferença é que os meridianos são verticais, são linhas imaginárias no sentido vertical. A gente vai ter todo um sistema de linhas verticais, cada uma delas vai ter o seu valor, como a gente vai ver lá para frente, e a gente vai ter um meridiano de referência também dentro desse sistema, como a gente vai ver na próxima tela, e cada uma, desde a extremidade, cada um desses meridianos vai desde o Polo Norte até o Polo Sul. Como o nosso planeta é redondo, né? Cada ponto do planeta também vai ter um meridiano do outro lado do planeta que vai cortar o planeta nesse sentido vertical. Vamos observar o principal meridiano que existe aí, que é o meridiano de Greenwich, que é esse que está aparecendo aí na tela para vocês. Exatamente esse meridiano que eu estou marcando aqui para vocês, que ele passa bem acima ali da área do Reino Unido, em alguns países da África. Ele vai ser, pessoal, o meridiano de referência, a linha vertical de referência para todas as outras linhas. E ele vai dividir o planeta nos chamados hemisférios, né? O hemisfério oriental, que fica desse lado leste aqui do planeta, a leste do lado direito, do lado leste do meridiano de Greenwich, nós temos a parte oriental do planeta. Do lado oeste, vamos ter a porção ocidental do planeta. Vamos ter, então, o chamado Oriente, né, e o Ocidente, que usa como referência o meridiano de Greenwich, certo? Então, todos eles usam esse meridiano de referência. Greenwich é um observatório lá no país do Reino Unido, né? E que foi usado como o padrão para todas as outras linhas verticais, tanto para leste quanto para oeste. Vamos continuar agora. Cada uma dessas linhas verticais, cada uma dessas linhas verticais, elas têm um valor específico, né? E a gente vai verificar agora aí na tela que são as chamadas longitudes. Cada uma das linhas verticais vai ter um valor específico, assim como as latitudes. Assim como as latitudes, que são as linhas horizontais, as longitudes também vão ter um valor específico, né? Como vocês estão observando, o meridiano de Greenwich passa bem ao centro do planeta, né? Como está aparecendo aqui na imagem, e por conta disso, ele vai ter o valor de 0 graus, assim como a linha do Equador, porque ele vai ser a referência para todos os outros. Na medida que eu vou me afastando, esse valor vai o quê? Aumentando. Então, esse meridiano aqui ao lado, ele vai ter uma longitude de 15 graus a leste, né? Porque, ou seja, em relação ao meridiano de Greenwich, ele vai ter esse valor de 15 graus em relação ao meridiano principal, a longitude principal, que é o meridiano de Greenwich. Então, na medida que eu vou me afastando, a gente vai ter esse valor aumentando cada vez mais. 30 graus ao leste, 45, 60, até chegar lá do outro lado do planeta, onde vai ter o meridiano de 180 graus. Então, na medida que eu vou me afastando do meridiano de Greenwich, o valor de longitude vai aumentando até chegar em 180 graus. Até chegar a esse valor de 180 graus, tanto para leste quanto para o sentido oeste aqui do planeta. Ok, pessoal? Então, lembrando, a referência vai ser sempre o meridiano de Greenwich. Na medida que eu vou me afastando, esses valores vão aumentando, essas linhas verticais vão aumentando.
vamos voltar para o exemplo da sala de aula. Você senta, uma pessoa que senta na primeira cadeira bem na frente, só que ela senta naquela primeira, ela senta na cadeira bem da frente, mas ela senta na fileira bem do cantinho da sala. Então ela fica na fileira, na primeira cadeira da quinta fileira da sala. Isso são duas referências numéricas, né, de localizar um ponto. Dentro do sistema de latitude e longitude, a gente consegue também, baseado nesses valores aqui, também definir em qual ponto determinado lugar está. Qualquer ponto no planeta Terra inteiro vai ter uma referência tanto horizontal quanto vertical. A mesma lógica, ela vai ter uma referência horizontal de latitude, um valor, né, um valor numérico em graus, e um valor numérico de longitude, né? A linha vertical também é medido nesse sentido. Ok, pessoal? Então, cada ponto do planeta vai ter vai ter essa característica de ter uma numeração. Vai ter um valor de latitude horizontal e um valor de longitude vertical, que é o que vai definir exatamente que ponto é aquele. Vai ter, por exemplo, pontos do planeta que vão ter ali 80 graus de longitude, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui, uma área que fica a 70 graus de longitude ao norte, por exemplo, ela fica exatamente num ponto como esse. Só que na latitude, na linha horizontal, na latitude de 70 graus ao norte, tem tudo isso aqui, ó, é um planeta inteiro praticamente que esse paralelo circula, certo? Mas a partir do momento que eu dou uma referência vertical, ou seja, um valor de longitude também, aí eu consigo encontrar certinho, exatamente que ponto é aquele. Então eu vou ter, por exemplo, um lugar que tem latitude de 70 graus, mas eu vou ter, por exemplo, um lugar que tem um ponto ali de longitude de 30 graus ao norte. Então, comparando esses dois números, eu vou ter exatamente esse ponto que está aparecendo em azul aí na tela de vocês. Porque ele tem um valor de latitude, ele está ao norte do planeta, ele está no hemisfério norte do planeta, e um valor de longitude, ele está na parte leste do planeta, né? Ele está na latitude de 30 graus a leste. Todo ponto do planeta vai ter uma referência horizontal e uma referência vertical. E ainda por cima, esse sistema todo aqui de linhas verticais, de longitude, ele ainda serve para a questão dos fusos horários, né? Ainda tem essa questão aí. Nosso planeta está sempre girando e é por conta disso que as horas são diferentes, certo? Então, nesse sentido aqui do planeta, a hora vai estar mais o quê? Adiantada, né? Enquanto aqui for meio-dia, por exemplo, para essa parte aqui do planeta já vai ser 4 da tarde, 5 da tarde, 8 horas da noite e por aí vai. Enquanto no outro hemisfério do planeta vai estar todo mundo mais atrasado. Enquanto aqui no Reino Unido for meio-dia, aqui no Brasil ainda vai ser 10 da manhã, 8 da manhã, né? Vai estar sempre atrasado em relação às áreas mais aqui ao leste. Ok, pessoal? Vamos observar agora na tela, né? Para a gente poder observar agora aí para vocês, a gente vai observar agora aí na tela esse sistema. Então, só para a gente fechar, todo o sistema de coordenadas geográficas, ele vai ter sempre uma referência horizontal e uma referência vertical, né? Sempre vai ter um valor de longitude que pode ser desde zero, né? No caso da linha horizontal, que vai desde a linha do Equador até, na medida que vai se afastando, né, esse valor de latitude ele vai aumentando de 0 a 90 graus. Então vai ter pontos do planeta que vai ter valor de 10 graus ao norte, 40 graus ao sul, né? Então vai ter toda essas características, ok? Mesma coisa com a referência vertical, né? Vai ter lugares aí que vai ter 100 graus de latitude a oeste, vai ter lugares que vão ter, né, 140 graus a oeste, e por aí vai. Isso, combinados, essas duas informações, isso vai fazer com que a gente encontre qualquer ponto no planeta. A sua aula continua no próximo vídeo.